Fala galera, o vídeo de hoje é por aqui. Meu afilhado já tá por aí, ó, tomando um... que é isso? Whey. Tomando um whey. E a gente vai falar hoje sobre intenção. Tô aqui na cidade que eu nasci, visitando os meus pais. E bora pro vídeo de hoje. Intenção, vamos lá! E aí galera, vocês gostaram desse cenário, desse ambiente? O local que eu tô, como já mencionado aí no comecinho do vídeo, né? É um local perto de onde eu fui criado. Eu estou aqui visitando os meus pais, estou aqui na cidade onde eu nasci. E aqui pertinho tem todo esse espaço para a gente poder andar, para a gente poder aproveitar muito. Então eu sempre estive por aqui, principalmente em 2020. E antes de começar a falar sobre intenção, só deixa eu dar uma conferida aqui, tudo ao vivo e a cores. Vou deixar calibrado dessa forma aqui, pegando um solzinho no rosto, porque tá ventando e tá bem friozinho, então vou ficar aqui no sol conversando com vocês. Antes de falar da intenção até, compartilhando um pouquinho desse local, foi aqui que eu vim muitas vezes em 2020, o ano da pandemia, e o ano em que eu tive o meu maior desafio financeiro. Eu ainda estava doente do intestino, já recuperando, já cada vez melhor, cada dia um pouquinho melhor, só que ainda passava muito por essa situação de ter que ir no banheiro quando dava vontade, falando assim bem claramente, né? E me chamou a atenção esse local hoje para falar sobre intenção, porque eu vinha muito para cá por conta do movimento. E eu já comentei aqui no canal, né, sobre fazer um movimento, mesmo que tu não saiba ainda onde tu quer chegar, qual o teu real objetivo, que resultado tu deseja. Poxa, eu ainda não sei o que eu quero. Só que movimenta, porque mesmo não sabendo aquilo que tu deseja, o movimento ele vai te fazendo enxergar e ele te mostra que existem caminhos que tu deseja seguir e existem caminhos que tu não deseja seguir. E é bom ter esse contraste. Então, a intenção agora, tema aqui desse vídeo, ela vem como a ponte entre só imaginar e fazer o movimento. Porque geralmente quando a gente imagina, a nossa imaginação ela fica muito no campo mental. Parece óbvio falar dessa forma, porque é a mente que imagina, é o cérebro, né? Só que a imaginação, ela não tem essa pegada da intenção, porque ela é um campo mental de tentar prever ou imaginar uma situação. Como seria ser, e aí tu fica imaginando aquilo. Ou então tu fica revendo muitas coisas que aconteceram no teu passado, né? Tu vai revendo os fatos, só que tanto a lembrança quanto a imaginação, elas não te colocam em direção ao movimento. E a intenção, aí sim, vem muito conectado ao movimento. A intenção de fazer. Eu tenho intenção de mudar a minha vida. E aí tu começa a buscar recursos para fazer o movimento. É por isso que a intenção ela é muito mais poderosa do que a imaginação. A imaginação ela seria o teu projeto, a intenção seria a força que te move em direção ao movimento. Olha só, pega a complexidade dessa frase, que é simples, mas só para a gente entender, né? Na imaginação tu projeta, só que a intenção, ela vem cheia de vontade. E já tem aqui até um vídeo falando sobre a vontade. Tu não precisa de disciplina. A vontade, ela é muito melhor. Porque a vontade, ela já tem a pegada do entusiasmo. É o querer fazer, é querer movimentar alguma coisa. Então se a gente tem a intenção, o movimento é o próximo passo. E por que que hoje eu falo isso, cara?
Aqui nesse cenário, que eu transitei muito em 2020, ele me mostrava aquilo que eu precisava fazer, só que eu ainda não tinha um porquê fazer. Eu tinha o desejo, mas não tinha a intenção e não conseguia ter vontade, porque me sentia perdido diante de muitas coisas que estavam acontecendo. Deixa eu dar mais uma calibrada aqui de novo. Tudo ao vivo, tá, gente? Eu vou clareando aqui, eu vou mexendo e conversando com vocês. Eu transitava por aqui, eu andava aqui no meio do mato, eu ia lá embaixo, eu ia fazendo as coisas por aqui. Eu vinha com a câmera para fotografar, eu vinha com o celular para gravar alguma coisa. Eu já tenho vídeo aqui nesse cenário, só que não está no canal. Foram vídeos que eu fiz naquele tempo para o Instagram e nunca soltei por aqui porque eram vídeos curtos. Então, quando eu falo para vocês que eu sempre quis fazer isso, é porque eu já fazia movimentos, só que não tinha intenção e não tinha um objetivo, como eu tenho hoje, de estar aqui, ao vivo, a cores, errando as palavras, refazendo uma frase, trocando uma coisa por outra às vezes, mas seguindo uma linha de raciocínio que já vem do tempo que eu andava por aqui. Então esse cenário que vocês estão vendo aí hoje é muito lindo, cara, e eu venho para cá, não vou dizer com saudade, porque o tempo que eu transitava por aqui eu estava perdido, cara. Eu vinha para cá para conversar com Deus. Eu lembro de um dia bem aqui pertinho, tá? Que eu ajoelhei, chorando mesmo, tá? Sou bem sincero em falar e perguntei assim, ó, Deus, o que tu quer? Isso lá em 2020, tá? 6 anos se passaram desde então, mas naquele tempo eu perguntei, Deus, o que tu quer de mim, cara? Porque eu sempre trabalhei, eu sempre consegui comprar as minhas coisas, nunca me faltava dinheiro, já mencionado aqui também, né? Eu nunca fui rico, não venho de família rica, mas, cara, se eu quisesse comprar alguma coisa, se eu quisesse fazer um lanche final de semana, se eu quisesse ir num rodízio de pizza, estava tudo tranquilo, conseguia fazer esse tipo de coisa. E naquele tempo, quando o pilar financeiro foi ficando assim, ó, muito defasado, foi ficando muito mexido, teve um tempo que eu vim aqui para cima, ajoelhei, chorei, perdido e perguntei, Deus, o que tu quer? O que tu quer? Falando dessa forma, parece que eu estava brabo, né? Mas eu sou muito questionador, nunca deixei de acreditar no poderoso. Hoje eu falo, né, vácuo quântico, o grande todo, a onda de energia primordial e tal, mas eu gosto dessa expressão de Deus, porque ele habita dentro da gente. E eu já tenho um vídeo aqui falando que nós somos Deus vivendo essa experiência humana, mas naquele tempo, ainda sem esse conceito formado na minha cabeça, eu perguntei, Deus, o que tu quer, cara? Por que está acontecendo isso tudo? Por que eu estou travado? Por que eu não consigo fazer aquilo que eu desejo? Por que eu imagino as coisas? Por que eu gostaria de fazer as coisas, mas eu não faço? Por que eu realmente travei, cara? Poxa, eu nunca fui de ficar assim. Eu sempre fui trabalhador, eu sempre fui do movimento. O que está acontecendo? E o que estava acontecendo? Quando eu olho para trás, né? Eu não tinha uma intenção, eu não sabia onde eu queria chegar, cara. Só que eu estava movimentando, nem que eu viesse para cá, ajoelhar e chorar. Nem que eu viesse para cá com a câmera para gravar alguma coisa que não iria para lugar nenhum, mas eu gravava, eu tentava falar alguma coisa, saía um vídeo, um conteúdo de uns 4 minutos, de uns 6 minutos, eu já falava para o Instagram, demorei para desbloquear isso. Eu gravava com o celular, né, falando para a câmera, mas eu não postava porque me batia um nervosismo, eu comia a palavra, ficava engolindo seco entre a respiração e o que eu queria falar, então tinha toda aquela vergonha, aquela timidez do começo, né? Mas aí os anos vão passando, a gente vai adquirindo experiência essa que eu não considero que eu tenho, mas hoje, vendo a vida como um dom e tendo a intenção de estar aqui, de ajudar pessoas,
eu faço. Mesmo aqui, trocando uma palavra ou outra, como eu falei, isso aqui é tudo ao vivo, cara. Eu tô aqui, daqui a pouco eu vou trocar de posição, daqui a pouco é um mosquito que passa na frente da cara, daqui a pouco eu tô regulando a câmera. Agora eu tô pegando um solzinho aqui, ele tá se pondo ali na minha frente, ainda bem alto, né? Olha só, mais a minha carequinha até brilha, olha só. E hoje eu tenho a intenção. Então a intenção, cara, ela tá totalmente ligada ao movimento. A intenção, ela tá totalmente conectada com encontrar o teu caminho. Porque por mais que o teu objetivo final não esteja tão claro, mas a intenção de fazer vai tanto criar contraste das coisas que tu não quer, quanto vai te apresentar caminhos que aí sim vão começar a refinar o teu objetivo final sem que tu pense nele. Tu vai desejar ter sim um objetivo final, só que tu não vai ficar pensando nele diretamente, porque agora tu está no caminho da intenção. Tu está fazendo, tu está querendo, e já que a intenção é conectada com o fazer, o caminho vai aparecer. Até rimou, olha só. E aí eu pensei, né? Vim para cá para os meus pais, comentei no último vídeo aí, que foi daí ontem no caso. Ontem foi sábado, hoje estamos no domingo, é tudo ao vivo, esse vídeo já vai pro ar hoje mesmo. Estivemos num casamento, foi muito bacana e eu pensei, cara, amanhã lá nos meus pais, vou aproveitar para ficar lá, né, para pousar lá, e vai ter que sair um vídeo por dia aqui no canal. E aí a intenção já me veio assim, sussurrando no meu ouvido, porque a intenção é movimento. Eu sempre gosto de abranger toda a parte do que eu passei, porque para quem me vê falando hoje, para vocês que estão aqui, para vocês que estão se inscrevendo no canal, e eu peço sim para quem veja o vídeo, né, quem esteja vendo, que se inscreva, que deixe um comentário, que deixe um gostei aqui, que mande esse vídeo para as pessoas, porque a intenção, cara, essa palavra que eu tanto estou repetindo aqui, ela vai fazer sempre com que tu encontre o teu caminho ou os teus caminhos. E vai chegar num determinado momento que tu vai pensar, mas agora eu não sei o que eu realmente deveria fazer, só que eu tenho uma intenção dentro de mim que me fala que esse é o movimento que eu preciso fazer agora. E se a tua intenção te fala isso, faz o movimento, cara. Intenção, intuição, tão bem lado a lado, as duas também, cara. E se tu usar disso para fazer aquilo que precisa ser feito, tu vai entender lá na frente por que tu tá passando por esse trajeto, por esse momento. Como disse Steve Jobs, tu não consegue olhar para frente e conectar os pontos. Tu não sabe o que está te esperando ali na frente. Mas quando tu olha para trás, aí sim tu conecta os pontos. E a partir disso, tu olha para frente novamente e calibra ainda mais o teu caminho. Só que tu só vai poder olhar para trás e conectar os pontos e fazer uma linha para o futuro se tu tiver a intenção de fazer e realmente fazer. É por isso que hoje eu trago que eu estou aqui com entusiasmo, gravando, ligando a câmera, conversando ao vivo com vocês. Eu amo fazer isso daqui. Isso aqui aproxima tanto a gente, E eu gostaria de saber da intenção de vocês. Deixa aqui nos comentários aquilo que tu tem intenção. Mesmo que tu esteja passando por esse exato momento que eu estou passando, cara. Se vocês acham que eu tenho definido exatamente aquilo que eu quero, eu vou jogar bem na contramão do que o pessoal dos coaches falam, né? Não, tem uma meta clara, bem definida. Não é por aí que começa.
eu vou remar bem contra a maré agora, tá? Não é por aí que começa. Tu começa com a intenção de fazer. Como diz aquela frase já citada num dos vídeos aqui no canal também, cara. Perguntaram o que o homem precisava para chegar até a Lua. E o cara respondeu assim, ó: basta a intenção de fazê-lo. Basta querer chegar na Lua. E assim fizeram. Então a intenção, ela vai te levar em direção ao teu coração, aos teus reais objetivos, aquilo que é mais genuíno para ti. William, mas eu não sei o que é genuíno para mim. Eu não conheço ainda o meu coração. Eu não sei o que eu estou querendo. Eu estou na crise dos 20, dos 30, dos 40 e eu ainda não me encontrei. Eu estou nessa fase de transição de profissão, cara. Eu estou deixando anos de formação porque alguma coisa dentro de mim está falando que eu não quero mais isso. Eu estou me desgastando, eu estou com baita de um esgotamento e eu não sei o que eu quero. Se tu não sabe o que tu quer, presença para perceber aquilo que está na tua essência. E se mesmo assim tu não encontrar, no momento em que tu estiver fazendo isso, faz aquela listinha daquilo que tu não quer. Usa o ponto de contraste. Já comentei sobre isso no canal também. Acho muito interessante ir conectando esses pontos aqui do canal, né? Mas usa o contraste de primeiro momento. Cara, isso daqui eu não quero mais. Esse trabalho que tanto me esgotou, eu não quero mais. Esse círculo de pessoas que eu convivo, eu não quero mais. Ciclo. Meu Deus, esse ambiente que eu estou, vamos assim dizer, às vezes as palavras fogem. Se tu te depara com aquilo que tanto te adoece e tu não quer mais isso, por um momento faz a lista daquilo que tu não quer, porque isso cria um contraste para aquilo que tu deseja e aí sim tu coloca a tua total energia aqui. Uma lista do que a gente não quer mais na nossa vida é só para contraste, é só para a gente saber, isso eu não quero, show, engaveta, não olha mais, não dá mais atenção para essas coisas e agora olha para aquilo que tu quer, que vai contrário, em direção contrária àquilo que tanto te adoeceu. E aí agora centralizando o tema de novo, já para a gente estar encerrando esse vídeo aqui agora, que hoje, de certa forma, gente, eu confesso, tá? Ficou até um pouquinho mais vago. Eu estou muito empolgado para falar. Eu estou aqui nesse cenário incrível. Mas me veio a intenção, cara. E eu sei que a mensagem sempre chega para quem precisa. Vai ser sempre dessa forma. Então, hoje, alguém precisava escutar sobre a intenção dessa forma. Porque esse aqui, que vos fala, esse William aqui, já esteve muito perdido na vida. E 6 anos se passaram desde que eu frequentava esse ambiente, desde que eu me ajoelhei aqui pertinho, cara, aqui depois dessa galhada que eu tô, me ajoelhei, chorei e perguntei: Deus, o que é que tu quer? E talvez eu precisasse de intenção, só que como tudo vem no tempo certo e para tudo há um propósito, eu acredito muito nessas duas frases, tá? Tudo vem no tempo certo e para tudo há um propósito. Eu precisei passar por aquilo ali. Fez parte da minha história, também construiu a minha intenção. Era o contraste naquele momento acontecendo também. Talvez o todo estivesse intuindo dentro de mim: olha, o que eu quero é que tu tenha intenção, o que eu quero é que tu comunique. E eu já me comunicava por aqui, cara, eu gravava, mas eu não postava, eu não tinha a intenção ainda de estar no YouTube. Só que eu já virava a câmera para gravar aqui, ó, 16:9, falando do formato do YouTube, né? O Instagram, 9:16, em pé. O YouTube, 16:9. Eu virava a câmera para gravar de lado. Por que eu fazia isso? Se eu não usava nenhuma plataforma que tinha esse tipo de vídeo. Alguma coisa já estava sendo intuída. E como já citado aqui, você só pode conectar os pontos olhando para trás. Naquele momento eu não entendia. Eu pensava, cara, talvez isso daqui, ó, gravar dessa forma, abraça mais o cenário.
eu consigo ver mais coisas, eu consigo me expressar melhor, só que eu não colocava esse vídeo em lugar nenhum. Eu chegava a postar de lado no Instagram, depois de muito tempo que eu tive coragem, claro, né? Mas eu postava um vídeo de lado, invertido no Instagram, as pessoas tinham que virar o celular para entender a mensagem, para que um dia eu pudesse estar aqui. E já deixo o meu agradecimento também, cara, porque o canal tá crescendo. Vocês estão vendo os vídeos, o YouTube tá jogando para a galera que é conectada com essa mensagem. E, cara, eu fico muito feliz mesmo, porque eu sei que cada pessoa vai se encontrar do seu jeito. Eu tô sempre aqui para chacoalhar e para despertar vocês, mas não como via de mão única, não porque eu quero ou o meu ego quer, não, porque eu quero que vocês despertem, não. Eu sei que o despertar que eu trago é tu mesmo, é tu mesma, colocando a mão na consciência e pensando assim, ó, será que esse cara aí do vídeo não tá falando a real? Poxa, não tem ainda milhões de inscritos aqui, mas eu vou continuar falando. Eu tô falando aqui desde o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Hoje somos 59 pessoas aqui, cara, para escutar essa mensagem. E eu agradeço cada um de vocês que vem aqui, que interage, que assiste o vídeo, porque tudo é intenção. Eu trouxe aqui bem fresquinho, bem recente, né? Vou dar mais uma calibrada aqui, ó. Que o universo é intencional, cara. O universo é feito de intenção. E é uma energia tão poderosa. Emanar intenção é tão poderoso que as coisas na tua realidade se projetam para que tu entenda que caminho que tu tem que seguir. Eu vou ficando por aqui, gente. Um forte abraço para vocês, tá? E intencionem aquilo que vocês querem. Não só imaginem, porque a imaginação fica no mundo mental, mas a intenção vai te fazer mirar exatamente onde tu quer para fazer os movimentos que tu precisa fazer. Tu não vai sair acertando de primeira. Eu ainda estou errando muita coisa, mas eu amo tanto o processo, eu sou tão encantado pelo processo, que fazer isso daqui para mim é muito incrível, cara. E eu sei que se conecta com cada coração que está aqui. Até o próximo vídeo, minha gente. Até o próximo vídeo. Tudo de bom.